Fim de papo. Não esperou dar nem os 51. 0 para o Cruzeiro. 0 também para a equipe do CRB. Não foi um bom resultado do Cruzeiro hoje, aqui no Mineirão. Não foi um bom resultado. Mais uma vez, não foi uma boa atuação do Cruzeiro. E fica aí. Toma, Mike. Mais um jogo sem vencer e agora tem a obrigação de buscar pelo menos um golzinho fora de casa contra o CRB na próxima quinta-feira, se quiser avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Diego de Leon e Washington Luiz. Muito bem, final de jogo, os jogadores vão ali. Ainda muita gente protestando ali com a Edna, os jogadores tanto do CRB quanto do Cruzeiro. Ela conseguiu desagradar a gregos e troianos, a todo mundo. Olha ali, ainda muita reclamação por parte dos atletas com a arbitragem, mas o fato é que também a gente tem que salientar que o Cruzeiro não jogou bem e vem numa queda. Essa queda é perceptível nos últimos 3 jogos, sobretudo do time do Cruzeiro. O Lucas Silva ainda tentou chegar ali, muita gente tentando, né, buscar explicações ali, principalmente com a Edna, mas agora não adianta, gente. Agora é aquele famoso não tem como. Vamos começando o nosso pós-jogo para a gente tentar entender o que houve e como explicar essa queda do Cruzeiro. Daqui a pouquinho a gente vai desdobrar sobre isso tudo. Tô vendo aqui os jogadores, porque primeiro que o Fagner continua ali sentado, recebeu atendimento, tá levantando agora desse último lance. Os jogadores do CRB cumprimentando a torcida, né, que tá aqui bem do nosso lado, fazendo festa, porque para o CRB, afinal de contas, um excelente resultado levar a decisão lá para o Rei Pelé. E o fato é que agora o Cruzeiro tem que se organizar de novo. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada, quem tá ligado com a gente aqui na Cruzeiro Esporte, fazer um comentário breve, depois o De Leon também, enquanto o Mike vai ajeitando ali para descer e fazer a coletiva do técnico do Cruzeiro e também a zona mista com os jogadores. Bom, vamos lá. Eu acho que uma coisa ficou bem clara para a torcida do Cruzeiro, que esse time, ele precisa de reforços. Houve, nesses últimos jogos, uma queda de rendimento muito grande do Cruzeiro, e isso está perceptível para todos os torcedores. O que acontece? O Cruzeiro, ele tem um elenco extremamente limitado. Limitado que eu falo de peças mesmo. A gente tem um time titular que é muito bem definido, muito bem encaixado pelo Leonardo Jardim, mas um time que obviamente não ia dar conta de aguentar o batido da lata, de jogar quarto domingo durante toda uma temporada. Então é por isso que a gente vem aqui eventualmente, corriqueiramente, todos os jogos, todas as transmissões, falar que o Cruzeiro precisa se reforçar, porque chega uma hora que o time cansa, tá? E tá nítido aí para todo mundo que tá vendo o que tá acontecendo, a queda de rendimento do Cruzeiro nos últimos tempos. É normal oscilar? É. Só que o Cruzeiro precisa sim de ter bons reforços, bons jogadores ali do elenco, para quando chegar esse momento de precisar mexer no time, a gente não ter uma queda de rendimento tão grande como a gente vem tendo nos últimos jogos. A minha cobrança hoje não é nem direto, às vezes, para o Leonardo Jardim ou para um jogador ou para o outro, porque eu acho que o Jardim, ele consegue, desde que ele chegou, principalmente depois que o time encaixou, ele consegue extrair, e ele extraiu muito mais até do que alguns jogadores eu achava que poderia render. Wanderson, Christian e alguns outros atletas, que ele soube encaixar esses caras no time do Cruzeiro para poder entregar o melhor. Só que agora está ficando evidente, o Cruzeiro precisa de, quando saíram esses jogadores, ter um banco de reservas à altura, senão nós não vamos dar conta até o final da temporada. Para mim, essa queda de rendimento do Cruzeiro não é porque o time está mal treinado ou porque aconteceu algo diferente não, tá, De Leon? É porque não dá, irmão, para os caras jogar quarto domingo e manter aquela intensidade que botou o Cruzeiro até pouco momento atrás na liderança do Campeonato Brasileiro. Os caras não vão aguentar. Então, na minha opinião, é momento sim da diretoria do Cruzeiro se mexer e trazer reforços, gente. E não é jogador para poder compor o grupo, não. São atletas que possam chegar e evoluir e aumentar o nível técnico do Cruzeiro, porque senão
nós vamos ver um declínio físico, um declínio técnico, que é uma coisa que um elenco limitado não dá conta a médio e longo prazo. Eu só fico preocupado porque na semana que vem já temos uma decisão. Quando o CRB na volta, é uma decisão que vale muito dinheiro e também é um caminho curto. Se você chegar ao título, né, mais curto, mais fácil de chegar também a uma Taça Libertadores. Então a minha preocupação é, os caras estão sentindo, o nível técnico está caindo, o cansaço físico está batendo e alguma solução tem que ser tomada, porque senão a tendência é piorar. Diego de Leon e Washington Luiz. Só antes do de Leon aqui, Diogo, o Mike pediu para você mandar para ele de novo o link que não chegou. Envie o link para o Mike, por favor. Enquanto o de Leon também vai ter oportunidade de tentar entender aí o que aconteceu com esse declínio do Cruzeiro, de Leon. Vamos lá. É engraçado que já eram uns 35 minutos, eu praticamente já tinha desistido, tá? E já estava escrevendo um comentário aqui já, e nada mudou. Porque quando eu olhei o Cruzeiro com aquela quantidade de atacantes, falei, cara, não tá fácil. Mas vamos lá, vamos tentar explicar não só esse empate do Cruzeiro, esse resultado ruim do Cruzeiro, mas esse momento do Cruzeiro, né? Um Cruzeiro que contra o Corinthians mostrou uma oscilação, contra o Ceará mostrou essa oscilação e hoje contra o CRB mostrou essa oscilação. E motivos, galera, previstos, tá? Normal, essa oscilação que o Cruzeiro tá passando, gente, é normal, é natural numa trajetória de qualquer equipe no mundo que venha tendo resultado e desempenho. Qual que é o primeiro motivo desse declínio em desempenho e resultado do Cruzeiro? Primeiro os adversários, eles passam a estudar o Cruzeiro e eles passam a vir a jogar de maneira diferente contra o Cruzeiro. Você acha que o CRB, o Ceará e o Corinthians, que na minha opinião, 3 equipes que fizeram bons jogos defensivos contra o Cruzeiro, tá? Fizeram o que Flamengo, o que Palmeiras, o que o Grêmio e que outras equipes não conseguiram fazer. Conseguiram o quê? Abaixar as linhas, compactar e incomodar o Cruzeiro, deixar a bola com o Cruzeiro muito tempo e não dar oportunidades para o Cruzeiro, né? Então, o primeiro motivo os adversários estudaram a maneira de defender o Cruzeiro melhor, nítido como Ceará e CRB fizeram bons jogos contra o Cruzeiro aqui dentro do Mineirão, tá, gente? O segundo motivo, normal, numa equipe que vem numa sequência e vem fazendo bons jogos. O cansaço bateu. E olha pra você ver, e eu vou mostrar pra você com fatos que o cansaço bateu. Você tá percebendo como o time do Cruzeiro está desconcentrado? Você tá percebendo como tá batendo uma ansiedade nos jogadores do Cruzeiro? Erros simples que outroramente não acontecia está acontecendo. Erros em tomada de decisão muito simples. Você viu o segundo tempo agora? Quantas tomadas de decisões erradas estão acontecendo? Sabe por quê? Porque bateu o cansaço. Eu quero que você lembre da sua vida. Quantas vezes você está cansado e você quer apressar as coisas porque você está cansado? Porque você está fadigado, você está estressado, muscularmente dizendo e mentalmente dizendo. O time do Cruzeiro está cansado. E é natural, gente, que isso aconteça. Deixa eu dizer, a minha família me ligando aqui, o povo doido, velho. Me ligando no meio do comentário. Ai. Enfim, isso porque o estilo de jogo implantado por Leonardo Jardim é um estilo que exige muita intensidade. A gente viu nas 16 rodadas do Cruzeiro quanta dedicação, quanta entrega. Todo mundo tem que correr, todo mundo tem que se entregar. E era bonito de se ver esse time jogar. E não é que não seja bonito agora, gente. Eu tô querendo explicar para você o declínio. E isso exige muito. Exige de todos os jogadores. Exige uma entrega de 100% dos atletas. Ele fala que sem a bola todo mundo tem que correr. E ele conseguiu isso durante 16 partidas de invencibilidade. Resultados expressivos, desempenho de altíssimo nível, que chamou a atenção do Brasil inteiro. E despertou em nós aquele interesse de novo pelo Cruzeiro, aquela paixão, aquele amor novamente pelo Cruzeiro. Só que aí eu vou falar o que eu vim falando e eu te expliquei para me chegar nesse ponto.
Só que para isso você tem que ter um elenco numeroso, porque exige muito. Então a cada 2, 3 jogos, o ideal era que o Cruzeiro descansasse jogadores. A cada 2, 3 jogos. Rodar o elenco, você ter ali 15, 16 jogadores em condições de rodar e manter esse desempenho e esse número, para que você conseguisse dar longevidade a essa performance e a esses números. Só que o elenco do Cruzeiro é curto. Você entendeu agora por que eu falo que é curto? Porque ele não tem esses 16 e 17 jogadores para dar essa sequência maior, né? Essa invencibilidade do Cruzeiro poderia ser muito maior. Esse desempenho do Cruzeiro poderia perdurar por mais jogos. Mas o elenco é curto. Aí quando ele precisa olhar para o banco e buscar 1, 2, 3, 4, 5 jogadores para manter a performance, ele não consegue. Aí sabe o que o Leonardo Jardim fez? Ele precisou manter os 11 ideais, que todo mundo sabe a escalação ideal do Cruzeiro, na ponta da língua, porque o Leonardo Jardim devolveu isso para nós. Ele teve que jogar com esses 11 jogadores durante 90% desses 16 jogos. E o que aconteceu? Cansou, gente. Porque cansa. Ninguém suportaria. E já era previsto isso, jogando com esses 11 jogadores. Não porque Leonardo Jardim queria. Não porque ele, eu vou manter isso aqui, não. Porque não tem condição. O elenco à disposição não dá a ele essa capacidade de mexer e manter o desempenho e manter o número. Então ele teve que manter esses 11 jogadores durante essa sequência invicta. E na partida do Corinthians foi visível, cara. Começou a cair, começou a bater um cansaço normal, natural, uma oscilação de um elenco curto. E contra o Ceará a gente viu a mesma coisa. E hoje contra o CRB a gente viu. E somado a isso, treinadores que estudaram o Cruzeiro e vieram jogar de uma forma bem interessante e bem inteligente. E qual que é a solução? O que fazer nesse momento? Tem que haver uma mobilização. Ô, Mike. Tem que haver uma mobilização, né? A começar do Pedrinho, da diretoria, Leonardo Jardim, toda a comissão técnica e todos os atletas. Tem que haver uma mobilização e buscar a solução. O problema todo cara, bateu no teto. E quando eu falo que bateu no teto, eu não estou querendo desmerecer o Leonardo Jardim, não é querendo criar crise. Bateu no teto, só tem esses 11. Só tem esses 11, aí entra um ou outro ali, dá um lampejo, não tem muito o que fazer. E aí, tem dinheiro? Aí eu vou falar de uma coisa que eu não sei, eu não tenho acesso à conta do Cruzeiro, qual que é o planejamento do Cruzeiro. Bateu no teto. O ideal era que se contratasse, mas eu não sei se vai contratar e também não sei se o planejamento do Cruzeiro é ir mais longe no Campeonato Brasileiro, ir mais longe na Copa do Brasil. Porque se for o planejamento, precisa de mais jogadores. Agora, se o planejamento é ficar ali em terceiro, quarto, quinto do Brasileiro, chegar talvez numa quarta, numa semifinal da Copa do Brasil, pô, cara, vai com esse elenco aí e vai e vê o que dá. Mas enfim, Cruzeiro com um elenco curto, bateu um cansaço e as equipes adversárias estão vindo mais preparadas para enfrentar o Cruzeiro. Ô Mike, por gentileza, só fala pra teste aí pra gente ver se o seu áudio está saindo bacana, hein, meu amigo? Falando pra teste, jogo, como é que tá aí? Tudo bem? Ótimo, você pode até abaixar um pouco o ganho do microfone, que tá muito estourado. Assim que o Leonardo Jardim chegar, você chama a gente fazendo favor, beleza? Tranquilo, já deu uma baixada no ganho aqui, se precisar de mais, você avisa. Ok, pode abaixar um pouquinho mais aí, por gentileza. Vamos lá, tem uma participação da galera aqui com a gente no superchat do... Cadê? O Daniel Bechelano falou que tá difícil e vamos cobrar. O Igor Coelho falando que não existe um jogador que quebre linhas. Ficou nessa ladainha de cruzamento e não levou perigo em nada. Precisa de repertório no ataque, vergonha. O Vinícius Rafael falando que se o Cruzeiro não contratar, não tem como alcançar os objetivos. O Cruzeiro está estagnado no mercado, que não conseguiu trazer ninguém ainda. O Igor também falou que o time do CRB é limitado, que é uma vergonha não ter uma jogada de alguém driblando para quebrar a linha desses jogadores horrorosos do CRB. O Vinícius Rafael falando que a arbitragem prejudicou, mas o Cruzeiro também não jogou nada. E o Rafael Dutra falando que está claro que o Cruzeiro é refém de um jogo reativo. Wanderson, Christian e Lucas Silva atuam bem dessa maneira, mas para propor o jogo não possuem a qualidade suficiente, viu, De Leon?
Ó, E o Washington Luiz. Uma coisa aqui, viu, gente? Até para pensarmos aqui. O Cruzeiro teve um péssimo aproveitamento hoje. O Cruzeiro tem tido uma queda vertiginosa nos últimos 3 jogos. E aí nós estamos falando o que é absolutamente normal dentro de uma oscilação que se espera de toda equipe. E quando a gente fala que o Cruzeiro, né, bateu no teto, chegou no limite, o Jardim ficou ali. Eu lembro que eu usei há um tempo a metáfora. Você tem ali a laranja, você vai espremendo a laranja, chega uma hora que não sai mais caldo, porque não tem mais o que fazer. Se você não tiver outra laranja, você não vai ter suco. E aí, me parece essa situação do Jardim. E aí vem uma questão que eu acho que a gente precisa dizer. Acho que o elenco é curto, está provado, que precisa de reforços, está provado, como a gente vem dizendo. A questão é, hoje o líder também, e eu acho que vale essa cobrança, o mesmo elogio que se tem a um Jardim que tira leite de pedra, que fez o time jogar, que deu consistência defensiva, que tem inúmeras vantagens e virtudes já ressaltadas, a gente precisa dizer o seguinte, ele é o manager do futebol. É ele quem está na direção do futebol do Cruzeiro, que tem, obviamente, outros componentes, mas é ele que está liderando esse processo. Então, quando a gente fala assim, olha, o Cruzeiro precisa trazer, é preciso que o próprio Jardim tenha esse movimento de dizer assim, gente, eu preciso que alguma coisa aconteça. Não dá para o Cruzeiro ficar no quase. Ah, mas o mercado está difícil, Washington. Ah, a situação é complicada. Isso aí é uma questão que já se sabe. E os profissionais que estão lá precisam ser competentes para fazer acontecer. Porque senão, até o objetivo do Cruzeiro, porque quando a gente diz, o objetivo do Cruzeiro é sim, de fato, chegar à Libertadores. É esse o planejamento. Mas para isso a gente precisa dar repertório para o próprio Jardim. Então ele, como manager do futebol, também precisa se mover nesse sentido. De dizer assim, por mais que a gente ressalte o valor e o cuidado que o Jardim tem, principalmente no aspecto da gestão financeira do clube, quando ele diz, eu não vim aqui para trazer problema, eu não vim para dar problema, dar custos para o clube, eu vim para propor soluções. Que ele faça isso, que ele observe jogadores potenciais, mas que efetivamente ele busque no próprio departamento de futebol dele situações de contrato dentro desse planejamento e dessa realidade que venham ajudá-lo a conquistar o planejamento do clube. Senão até isso fica em risco daqui a pouco. Porque o time tem fisicamente processos que a gente está vendo de cansaço, né? A gente está vendo alguns jogadores que rendiam mais e não está conseguindo desempenhar a mesma questão. E isso é natural. Né? E aí propor soluções, ter um repertório diferente, passa por ter escolhas, por ter possibilidade no banco. Ele morre com 2 alterações. Pra você ver que assim... Porque tem essa falta de repertório. Não tem, não é a solução. Ele olha pro jogador e fala, esse jogador ele não vai solucionar o problema que o jogo tá pedindo. Só para concluir. E aí, será que o planejamento é ser campeão mesmo? Não, aí que tá. Não, tudo bem, o planejamento então é Libertadores, não era. Né? O planejamento é a Libertadores. O problema é que até para esse planejamento, que é Libertadores direto, não é? Direto. Isso. É G4. Então, até para esse planejamento, o Cruzeiro precisa se organizar para oferecer repertório. E aí, o que vai ter que fazer? Você vai gastar X, Y, a conta. E eu tenho certeza, e a questão, a gente sabe que o Pedrinho, a situação é se o dinheiro precisa isso, então vamos lá. Mas é óbvio que a gente quer uma gestão que seja competente, que não onere tanto o clube. Ok, então profissionais que estão aí, façam isso e saiam do quase. Porque o Cruzeiro precisa de reforços para chegar no seu planejamento. Eu não estou falando nem mais ser campeão. Porque se continuar dessa forma, fica difícil. Não dá para tirar leite de pedra o tempo todo, não dá para espremer a laranja, que já deu muito caldo, chega uma hora que tem que trocar a laranja. E eu espero que a diretoria do Cruzeiro, que todo mundo tenha percebido isso hoje, porque é só fazer o recorte dos últimos 4 jogos e isso fica empiricamente verificável. Agora, você vai falar aí, Diogo? Pode ir lá. Galera, só para uma galera que tá meio doidinha aí no chat aí, eu não tenho compromisso nenhum com viralização, eu não tenho compromisso, responsabilidade nenhuma de falar uma coisa para agradar vocês. Eu tenho compromisso e responsabilidade com análise de futebol. Eu tenho responsabilidade com a minha fala. Eu não vou falar uma coisa para agradar vocês. Eu discuto futebol e falo de futebol com quem sabe analisar e entende futebol.
Eu respeito todo mundo aqui é torcedor, como torcedor nós estamos na mesma prateleira. Agora, eu não vou ficar discutindo com gente que, não, velho, nós vamos analisar futebol. Nós vamos analisar futebol. O cansaço, ele acontece, é natural. Eu acho que já era previsto já dentro do Cruzeiro, agora eu não sei como eles pensarem em solucionar isso. Eu não estou lá dentro da Toca da Raposa, eu não participo do planejamento. Eu analiso o jogo. Jogo/resultado. O Cruzeiro está cansado. A tomada de decisão hoje aqui no Mineirão é notória de jogadores que estão cansados. Mentalmente, fisicamente. Ah, mas isso não acontece no Palmeiras. Eu não participo do Palmeiras, eu não participo do Flamengo, eu não sei nada do Flamengo, eu nem acompanho. Aliás, disseram que o Atlético fez um grande jogo contra o Flamengo no Maracanã, né? Será que lá não cansa, não? Será que também lá no oscila? Não ganharam só de 1-0 dentro do Maracanã, né? E falaram que o Atlético fizeram um bom jogo. Então, para com essa conversinha. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com viralização e eu não quero agradar ninguém. Eu quero analisar o jogo, ok? Mas uma coisa é fato, o time do Cruzeiro é muito limitado. Exatamente. Muito limitado e se realmente o departamento de futebol não se movimentar, a maré que tá boa pode se tornar uma maré ruim e o torcedor não vai passar pano não, tá? E eu tô falando aqui agora Leonardo Jardim tá vindo aí, tá? Vamos lá então, vamos ouvir o técnico do Cruzeiro, mas é o Pelaipe, é o Pedro Júnior, é a galera que tá responsável pelo departamento de futebol do Cruzeiro, dá uma resposta, porque obviamente nós precisamos de contratação. Diogo, a expectativa do Cruzeiro não é ser campeão. Mas independente disso, Deleon, mas mesmo que pra esse time não dá pra ficar com esse time do jeito que tá até o final do ano. Cara, chegou ainda não, né? É igual o truco, né? Às vezes você tá com um trio de 3, dependendo da mão, você ganha. Sim. Agora, não são as melhores cartas, mas né? Longe de ser as melhores cartas. Peraí, chegou. Vamos ouvir o Jardim e na sequência a gente volta analisando aí. Leonardo Jardim, entrevista coletiva do técnico do Cruzeiro. Vamos ouvi-lo. Boa noite, mister. Sobre a partida, esse empate com o CRB, algumas mudanças no time titular, por que elas aconteceram, por exemplo, o Matheus entrando no decorrer da partida, enfim, outras alterações que foram feitas. E o que isso também impacta, porque no jogo da volta vai ser um jogo que o Cruzeiro vai ter que correr mais para conseguir essa vantagem, essa classificação para as quartas de final, algo que poderia ter acontecido aqui hoje no Mineirão, esse encaminhamento. Boa noite, obrigado. Bem, vamos tentar responder às várias perguntas. Primeiro, a primeira pergunta, eu acho que foi uma equipa que é uma base titular, não há nenhum jogador aqui que não tenha jogado. O Gabriel é um jogador importante na equipa. O Jonathan é um jogador que joga. Os outros nem sequer vou falar, que os outros então jogam todos. Não? Isto é muito engraçado, que toda a gente, é reforço, mas não se pode mudar 11 jogadores, é sempre os mesmos. Os reforços é só para brincar. Então se a gente não pode, para que é reforços? O futebol, eu às vezes as pessoas conseguem se contradizer facilmente. E eu até acho muita graça nisso. Pode-se trazer reforços, mas não se pode mudar o 11. Meus amigos, estamos num intervalo de um jogo que tem 180 minutos, um jogo que, ao contrário do correr, como você disse, eu acho que a equipa correu muito, trabalhou imenso, tentou criar. Claro que a seguir teve alguns problemas na última decisão, no cruzamento, mas eu não posso... Vocês sabem que eu cobro. Eu não posso chegar ao meu vestuário e cobrar dos jogadores de falta de atitude e falta de empenho. Porque acho que vocês viram o mesmo jogo do que eu. Se vocês viram o mesmo jogo do que eu, os jogadores tiveram uma atitude, respeitaram a camisola do Cruzeiro, procuraram o resultado, quer os que entraram, quer os que jogaram de início, tentaram fazer o seu melhor, mas no futebol às vezes não é possível. E vocês sabem bem, cada vez mais estas equipas que fecham-se, dão poucos espaços e que também os árbitros às vezes permitem uma intensidade e uma dureza acima da média. Vocês viram o caso do lance do Wagner. Se aquilo fosse o Wagner a fazer aquela falta, era vermelho direto. Logo, nem sequer havia conversa. E às vezes, estas equipas, e eu respeito, porque eu posso falar à vontade, porque eu já treinei equipas da terceira divisão e da segunda divisão, já posso falar à vontade. A gente não pode haver uma intensidade para as equipas da segunda divisão e uma intensidade para as equipas da primeira divisão. O futebol só tem uma intensidade. O que é falta, o que não é falta, não é falta. E é isso a minha forma de ver o futebol. Jardim, boa noite.
Dentro desse elenco do Cruzeiro, com o grupo que você tem hoje, você acha que falta ainda algum jogador capaz de ajudar? Principalmente o Cruzeiro vem tendo muita dificuldade quando pega times que jogam com a linha muito baixa, muito próximo ao seu setor defensivo, às vezes deixam apenas um homem lá na frente e se fecham muito, mesmo a gente vendo o empenho, os jogadores tentando, vira para um lado, vira para o outro. O Cruzeiro precisa desse tipo de jogador, ou dentro desse elenco do Cruzeiro você acha que consegue? Porque você resgatou o futebol de muitos jogadores que até no início, na época do Campeonato Mineiro, né, nós da imprensa, a gente falava, não, esse time não presta, esse time não vai em lugar nenhum. E você mostrou que não, deu para recuperar e muitos deles têm surpreendido. Você acha que dentro desse elenco tem algum jogador que você pode explorar esse tipo de característica? Isso é uma pergunta perspicaz e inteligente, porque você conhece bem o nosso elenco. Com certeza recuperamos muitos jogadores, mas eu não consegui descobrir nenhum jogador, nenhum Everton Ribeiro, nenhum Arrascaeta, que consiga, em pequenos espaços, driblar um, driblar dois, fazer o último passo, fazer a assistência, fazer o gol, e não temos. E se nós estamos num mercado, mais do que reforçar a equipa, é procurar um jogador diferente, um jogador que nos permita esse tipo de situações quando os adversários vêm baixo. Mas não podemos dar informações erradas àquilo que os nossos adeptos não correram, nada disso. A malta correu, fez o seu melhor, trabalhou, mas com certeza que temos jogadores que são mais especialistas no outro tipo de jogo, do que este tipo de jogo em que tem 10 gajos atrás da linha da bola e duas linhas, uma de 6 e uma de 4 pela frente, e que luta de primeira bola e segunda bola, e a gente tem mais dificuldades. Porque estas equipas não vêm para o jogo, estas equipas raramente atacam, só atacam num contra-ataque ao outro. Mas com certeza que o nosso elenco, e não vou dizer que o Christian, que o Wanderson, que o Gabriel, que o Caio, que são jogadores dribladores de um para um, conseguem, não são jogadores com essas características. E com certeza é isso que nós, como clube, procuramos alguns jogadores que acrescentem ao grupo. Não é por falta de competência, mas é por ter outras qualidades, outras vertentes, principalmente quando estes adversários são tão baixos e a gente não tem espaço para transitar. Ana Jardim Joia, Nath, ESPN. Você vem falando muito nas coletivas sobre a questão física desse elenco, sobre o cansaço. Agora, com esse resultado, o Cruzeiro vai precisar se esforçar mais no próximo jogo fora de casa. Como equilibrar isso com o Campeonato Brasileiro também, nessa disputa pela Libertadores? Eu volto a responder. A questão não é esforçar mais, pois que eles esforçaram-se muito, e a gente agora tem um jogo domingo 3 dias e vamos esforçar muito, e a seguir jogamos outra vez na outra quinta-feira, vamos esforçar muito. Isso, o esforço e a atitude. E eu não é que é preciso ver o GPS, não é? Não preciso ver, porque eu tenho a certeza que a maioria dos jogadores andaram sempre para cima dos 10 km. Que é isso, é a rodagem que eu pretendo que eles tenham. Já vos disse, é uma questão, hoje, não foi uma questão de atitude, não foi uma questão de estratégia, não foi uma questão do treinador. Não, o treinador também arriscou, acabámos com 3 avançados, não é? 3 avançados, meios de organização, acabámos com tudo em cima. Foi uma questão do detalhe e também não termos no elenco aquilo que eu já disse, que às vezes fazia-me falta aqui, e é por isso que procuramos um jogador diferente, um jogador que consiga driblar, um jogador que consiga eliminar um ou dois jogadores no drible. Porque eu pensava que esse jogador era fácil aqui no Brasil. Quando eu cheguei ao Brasil, eu pensava que havia muito desse tipo de jogador. Mas no elenco do Cruzeiro não conseguimos encontrar esse tipo de jogador que é capaz de enfrentar, driblar. Mas temos excelentes jogadores, mas com outras características. E quando o jogo vai para esta situação, que é um bloco muito baixo, com certeza que temos mais dificuldades. Jardim, até sobre essa questão que você falou, sobre ter atitude, sobre correr, mas com o Cruzeiro nos 2 últimos jogos cruzando muita bola. Às vezes até ansioso para tentar chegar a esse gol. Contra o Ceará até conseguiu antes, mas hoje ele não saiu. É uma mudança de característica, e por quê? A que se deve isso? A falta de espaço, o jogo mudou, os adversários começam a nos conhecer melhor, não conseguem, não estão tão altos e tão menos espaço, e a equipa tem que ter um jogo mais circulado, um jogo mais apoiado, porque as equipas jogam muito mais baixas, e quando jogam muito mais baixas o espaço é menor. Com certeza não é todas as equipas, principalmente na Série A, que vêm para cá e vão jogar tão baixos. Aconteceu à Juventude, sofreu um gol
o Ceará não levou o segundo gol e teve uma reação ali. Estas equipas da taça, normalmente as equipas vão-se fazer um jogo pelo jogo, vamos ter uma equipa do Botafogo, não acredito que ele tenha este tipo de postura com nós, é um jogo diferente. O que nós queremos é também ter competências dentro da equipa, quando acontecer estas equipas muito mais baixas, a gente ter esses desequilibradores. Esses jogadores que consigam desequilibrar principalmente nas situações de 1 para 1, as situações de drible em espaços curtos. E isso, como eu disse, exemplo, vocês tiveram em 2013 ou 2014 2 jogadores com uma qualidade técnica que permitia um pouco esse tipo de jogo em espaços curtos, as decisões. Mas eu vos digo porque sabe só o que cobra dos jogadores sou eu. Não preciso dos adeptos, não preciso dos jornalistas, não preciso nada, eu cobro dos jogadores. Mas também quando eles têm atitude, têm empenho, e o resultado não é por falta de empenho, ou por falta de atitude, ou por falta de respeitar a estratégia, é por falta de, às vezes, não termos as soluções para este tipo de jogo, mas nós tentamos. Só tenho que dizer aos jogadores que estamos no intervalo e com a mesma atitude, eu que disse a eles, com a mesma atitude no jogo fora, nós vamos qualificar aqui. Jardim, nos últimos jogos, além dessa questão da sequência, também o Cruzeiro tem passado por problemas em relação à virose, né, de alguns jogadores aí, no caso hoje, por exemplo, Marquinhos ficou fora. É algo que ainda preocupa, pensando nesse jogo do Botafogo. A gente viu que aparentemente também o Jonathan hoje teve um mal-estar ali no segundo tempo. Como que está essa situação? E uma segunda questão, o Lautaro, ele não vem sendo utilizado nas partidas, né, mas fica à disposição. Queria saber o que você pensa desse jogador para a sequência, porque, claro, também a gente está com a janela aberta. Bem, em relação a essa situação, no futebol ninguém quer saber de nada, não é? Ninguém quer saber do resultado, ganha, perde. E às vezes, para fazer uma análise mais cuidada, até poucos têm essa capacidade. Mas, como eu já vos disse, e as viroses, nós tivemos 7 ou 8 jogadores, e ainda temos. Hoje tivemos quer o Jonathan, durante o jogo, ficou mal disposto, tivemos o Kaique, que estava ali no limiar, tivemos o Prates, tivemos o Fabrício Breiro, tivemos o Christian, tivemos o Wanderson, tivemos o Bolassi, eu, e isto continua, porque o vírus entrou, isto vai passar por todos, não é? E nós temos gerido, e os jogadores, a atitude que eles têm, isso eu tenho que dar parabéns a eles, porque mesmo alguns com algum problema, eles foram ali, lutaram, correram, sei o quê, e isso, eu acho que os adeptos devem ficar satisfeitos pelo grupo de trabalho que têm. Às vezes não ganhamos, não ganhamos, mas com atitude, empenho e transpirar a camisola, todos eles estão de parabéns, todos eles têm feito isso. Em relação ao segundo, o Lautaro é um jogador também de espaços, de transição, ele precisa de alguns metros atrás, não é neste tipo de jogos em que existe pouca transição, e eu tenho quase optado pelo Bolassi. Porquê? Porque o Bolassi, pelo menos se nós conseguimos cruzamentos, é um jogador que nos permite um jogo aéreo mais efetivo dentro da área. Jardim, nós, enquanto jornalistas, os adeptos dizem, não é? Estava-me a dizer, mas também vocês têm que ter, como jornalistas, que eu acho que vocês veem jogos, estão sempre presentes, também têm que ter a vossa opinião do que vem, do que acontece, não é? Isso eu acho que é importante, que é o vosso trabalho, não é só, por exemplo, o dia de hoje vocês não podem, a equipa não teve atitude, empatou com... Não podem dizer isso, porque é uma mentira. Vocês têm que transmitir para os nossos adeptos, para as pessoas que gostam de futebol, a verdade das situações. Em relação ao mercado, qual é que é a minha opinião? Vocês sabem, alguns dos jogadores que nós tentamos trazer, eu posso falar com o presidente, até o Pedro já falou do Motor, já falou do Gonçalves, desses jogadores, que é aquilo que eu prefiro que nós precisamos para jogos mais baixos, jogadores com capacidade de jogar em espaços curtos, jogadores com uma decisão e com um verão melhor, e é aí que estamos a procurar esse tipo de jogadores, mas como já vos disse, isso não é fácil apanhar esse tipo de jogadores de um momento para o outro. Existem alguns, mas também são muito caros para o Cruzeiro, porque eu vejo clubes a dar 25 milhões por jogadores, mas para o Cruzeiro
alguns deles são caros, mas a gente vai continuar a procurar e a trabalhar para conseguir arranjar essas soluções. Mas também trazer jogadores para ser mais igual ao Marquinhos, ou igual ao Gabriel, ou igual ao Pai, ou igual a coisa, não é preciso que nós temos os nossos, não é? A gente tem que trazer qualquer coisa que é crescente, soluções diferentes dentro do nosso elenco. A última. Boa noite, Jardim. Você hoje fez apenas 3 substituições, né? Até pareceu que você ia fazer a 4ª ali. Isso é uma questão. E alguns jogadores, inclusive, não têm jogado, né? Ele citou o Lautaro, tem o Wallace também, Gamarra, entre outros. É uma questão mais do que o jogo tem se mostrado, os jogos têm se mostrado, ou realmente esses jogadores precisam de mostrar um pouco mais, talvez nos treinos, para entrar. E também sobre a Edna, a arbitragem no geral, que eu vi que você foi lá conversar com ela no final do jogo, outros jogadores também. Não é do seu feitio, ao que parece. Você achou que ela interferiu negativamente no jogo do Cruzeiro? Obrigado. Vou começar para ele. Todos os jogos vou aos árbitros e dou a minha opinião sobre o que se passou e cumprimento. E é isso a minha forma. Mas é todos os jogos, não fui hoje. E hoje simplesmente dei a opinião sobre o lance do Wagner, mais nada, de forma educada, que é a minha forma de ser. Em relação... A outra pergunta foi sobre... as 3 substituições. Eu estava a pensar, depois de fazer as 3 substituições, pegar nos jogadores de características mais defensivas e meter e tirar os avançados. Mas assim, como a gente precisava do resultado, eu deixei os avançados e pus a equipa mais ofensiva. Porque assim, eu tinha a equipa mais ofensiva possível. Estávamos jogando Bolassi, Eduardo, Bolassi, Gabriel, Mateus Pereira, Caio Jorge. Estávamos jogando com os... E não ia fazer mais possível para tirá-los ou para meter outros, não é? Eu acho que estava com os melhores recursos e fui metendo cada vez mais recursos para a equipa sempre equilibrada e tentei para os jogadores. A gente conseguiu manter sempre o equilíbrio, apesar de ter muitos jogadores em termos ofensivos. E depois, às vezes, quando a gente está a ganhar, pode refrescar um setor ou outro. Acabamos por fazer o Lucas ali no meio no lugar do Romero, já tinha levado um cartão amarelo. Podia ter saído algum contra-ataque e não queria que ele fosse expulso, que poderá ser um jogador importante para o jogo os segundos 90 minutos, e a gente faz a gestão. A questão da última substituição foi aquela falta que o Wagner ficou com muita dificuldade e eu ia arriscar com o Cristiano ali na direita e com o Kanji na meia direita. Mas também a 3 minutos do fim, enquanto ele entra, sai, o árbitro terminou o jogo. Obrigado. Boa noite. Ok, pessoal? Obrigado a vocês. Pessoal, a coletiva do técnico Leonardo Jardim. O Mike agora... Joga a bola, cambada! Foi mal, galera. Foi sem querer que saiu aí. O Mike agora vai lá para a zona mista, mas tá aí, Deleon. Muita coisa que o Leonardo Jardim falou ali. Acho que você vinha até comentando ali, né? Que ele falou tipo assim... Pô, se for para eu trazer um jogador que faz o que o Marquinhos faz ou que faz o que fulano faz, não tem porquê. Concordo com esse ponto de vista do Jardim, mas eu discordo no ponto que não sei de quem é o problema, não sei quem vai resolver, mas alguém tem que resolver essa situação, que você tem que reforçar o time. Então acho outro, né, Diogo? Eu concordo, até pro Deleon também. Não posso trazer mais do mesmo, jogadores que tem aqui não resolvem. Aí é um problema do departamento de futebol. Exatamente. E é para isso que eles estão lá. Eu concordo com você, Jardim. Mas então quais são os jogadores, onde eles estão e precisa trazer? É isso. Diego, Deleon. Solta a bomba aí, que a bomba sabe o que é legal? Os dois aqui, eles têm visão parecida sobre a situação, que é uma perspectiva do torcedor, e eu também sou torcedor, só que eu tenho uma perspectiva mais da análise, eu tento enxergar como treinador, como dono da empresa, para me trazer uma opinião diferente, até mesmo para a gente contrastar, senão fica todo mundo falando a mesma coisa. Tentar equilibrar, tá, gente? Não é que eu também sou torcedor, eu também tô chateado, eu gostaria que o Cruzeiro tivesse vencido hoje, eu não gostaria que o Cruzeiro tivesse perdido a sua invencibilidade, mas vamos lá. Gente, tá na entrelinhas da entrevista, ele não disse isso. Por isso que o meu compromisso é com a análise. Eu fico aqui prestando atenção para analisar. Eu não vou falar como um torcedor apaixonado pra galera, nossa, não. Então vamos lá. Para mim, está nítido. O Cruzeiro
dificilmente vai contratar. Você viu lá ele falando 25 milhões, pô, para outros clubes o valor é X. Para o Cruzeiro é sempre mais. Ou seja, ele está enfrentando dificuldade do preço ser mais alto para o Cruzeiro. O Cruzeiro não vai fazer esse tipo de negociação. Entende que o Cruzeiro não... Aquele negócio que eu falei, se vai contratar, tem que colocar dinheiro na mesa. O Cruzeiro não vai adotar esse tipo de postura no mercado de pagar 8, 10 milhões de euros, que é o que eu acho que para comprar hoje, na janela de hoje, esse tipo de jogador que tem drible no espaço curto, que consegue solucionar jogo com blocos baixos, como o Cruzeiro tem enfrentado, é jogador de 8, 10 milhões de euros. Tem esse dinheiro, eu não tenho acesso à conta e o que o Cruzeiro tem disponível. Então eu não posso falar. Eu vou falar baseado nas entrevistas do Leonardo Jardim. Aí eu te falo, por análise, o Cruzeiro não vai fazer isso. Dentro do elenco, palavras do Leonardo Jardim, o Cruzeiro não tem esse tipo de jogador. Então toda vez que o Cruzeiro enfrentar esse tipo de adversário, vai ser esse jogo difícil, truncado. Realidades, gente, doses de realidade. Ah, mas tem que solucionar, tem que isso. A única solução é colocando 8, 10 milhões de euros na mesa. Aí você encontra esse jogador. Que inclusive tem clube aí que já vai fazer proposta pro Matheus Gonçalves. E pra mim não é só um jogador não que tem que trazer, são vários, viu? No mínimo 3 pra mim. 3, tem que trazer vários, entendeu? Na análise, eu acho que vai vir um pra estancar a sangria. Cala a boca? Não é cala a boca, é tipo assim... Ah, pra ver se que dá pra fazer. E aí pra ele rodar, ele roda o Wanderson, que roda o Christian e consegue rodar e descansar mais. Entendeu? Porque o Matheus Pereira, ele consegue rodar com o Gabigol. O Caio Jorge tem uma questão física, assim, acima da média. Eu acho, tá? Porque pra trazer 2, 3 por custo de 8, 10 milhões, não vai. O Cruzeiro não vai fazer esse tipo de movimento. Não vai, pra mim já tá claro. Não é o que eu gosto, gente. Não é o que eu queria. Eu tô analisando as falas e o jeito que as pessoas vão fazendo as coisas. Entendeu? Aí eu chego à conclusão. E aí, o torcedor, né, nós aqui, acho que a gente tem que refazer a nossa expectativa. Torcedores do Cruzeiro, refaçam a expectativa. Porque senão o torcedor do Cruzeiro vai se tornar o pior problema para o Cruzeiro. Não vai ser o elenco do Cruzeiro. Vai ser a torcida do Cruzeiro nas redes sociais, fazendo um barulho negativo e fazendo a mesma coisa que a gente fez ano passado com o Seabra. O meu receio... Então, aqui, ó, a minha responsabilidade é com a análise e com a minha fala. Torcedor do Cruzeiro, me escute. Reavalie a sua expectativa, tá? Não coloque a expectativa lá em cima de ser campeão, disso, daquilo. Que, ó, vamos brigar pela Libertadores ali, pela 4ª, 5ª vaga. É isso. Tá? Pelo que tá desenhando, é isso. Mas com esse elenco aí, Deleon, do jeito que tá, não briga, mano. Cara, é aquele não negócio... Não briga, entendeu? Porque aí vai começar a decair. Diogo, às vezes com 3-3 você ganha a mão. Eu tava falando aquela hora, não deu pra completar. Analogia do truco. Às vezes com 3-3 você ganha a mão, não ganha? Sim. Mas são cartas grandes de potencial? Não. Não. Então vai depender do segundo turno. Pode ser que o Cruzeiro com esse elenco... E às vezes com 3 e 7 ouros você perde. Você perde, exatamente. Então vai depender do quê? Do que vai estar do outro lado dos nossos adversários. Quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Quem vai estar ali na briga. Peraí, Deleon, só um minutinho. Vamos ouvir o Cássio. Só um minutinho. O que a equipe do Cruzeiro precisa fazer para sair de lá com a classificação? Tem que continuar trabalhando. Continuar bem organizado, trabalhando. É um jogo difícil. Mas nós temos todas as condições de ir para lá e fazer uma grande partida e trazer a classificação. Acho que a equipe vem bem, a equipe tentou que a gente possa fazer gol lá, Matheus, que hoje ele conseguiu ser melhor que o nosso time, defendeu, e lá a gente possa ter a mesma intensidade, mesmas oportunidades, e eu acho que a gente tem total condição de ir lá e buscar a classificação. O Cássio. O Cruzeiro melhorou um pouquinho de domingo para hoje. Acho que a situação contra o CRB lá em Alagoas, se não tiver, nós nem vamos para lá, né? Tipo, a condição de ir lá e conseguir a classificação, você tem que ficar aqui e entregar a classificação. Não vejo isso como a gente anda.
Parece que o Cruzeiro tá lá, faz 10 jogos o Cruzeiro não ganha. Essa postura aí... Acho que até uma falta de respeito pelo Campeonato Brasileiro que a gente está fazendo. Achar que, de repente, a gente não ganhou 3 partidas, o Cruzeiro já está no momento de crise. Ô, Cássio. Passou muito rápido aqui o Cássio, viu? Não quis muito papo com ninguém, não. Acompanha lá, o Mike. Às vezes você consegue continuar ouvindo o Cássio falando. Mas vamos lá. Sim, mas eles estão correndo mesmo aqui, tá? Vamos lá, vamos continuar ouvindo o Cássio ali. O Mike já está posicionando. Vamos ver se a gente consegue ouvir mais um pouquinho do que está falando o goleiro do Cruzeiro agora para outra reportagem. Vamos lá. Não consegue resolver no primeiro jogo. É muito difícil você, por mais que você ganhe de 2 ou 3, que seja. Um exemplo foi o jogo do Vila Nova. A gente fez 2-0, o primeiro tempo a gente teve muita dificuldade lá e depois conseguiu o segundo tempo o resultado. São 2 jogos que você tem que ter atenção, ter total confiança que a gente pode ir lá com trabalho, dedicação, respeitando a equipe adversária, mas respeitando o nosso trabalho também, a gente tem condições de ir lá e buscar um resultado positivo. Acho que é isso. Ô, Cássio, te incomoda ficar falando em reforços com o grupo que está trabalhando? Se incomoda vocês? Não cabe a mim isso, que eu estou condição em todo mundo, diretoria e tal. Essa é uma parte que não cabe a mim. Se vier reforços, a gente vai receber muito bem. Se não vier, o senhor está muito bem servido de jogadores. Mas é uma situação que não cabe a mim. Teve alguns jogadores aí que tiveram alguns problemas aí. Não sei se é o BH mesmo que está tendo essas. Mas todo mundo tentou até o final, não tem condição nenhuma. A gente viu ele lá hoje. Ele não mas estava lá, o Bolazzi. Ele conseguiu entrar hoje no jogo e acho que tem que se cuidar. Respondendo a tua pergunta, desculpa, eu tinha esquecido. Acho que agora é se cuidar também, né? A sequência de jogo é uma sequência difícil, só jogo de alto nível. Jogo brasileiro é difícil, Copa do Brasil também, jogo importante na próxima quinta. Acho que é se cuidar, se preparar bem, tentar corrigir os erros, que a gente possa continuar evoluindo e dar sequência no campeonato que tem muito jogo pela frente. Ô, Cássio, o Cruzeiro... E qual foi a interferência da arbitragem? Interferiu no resultado? Qual foi a influência da arbitragem hoje? Eu acho que o resultado, na minha opinião, a gente teve volume, criou oportunidades, só fazer o gol. O Matheus fez uma grande partida, a gente não conseguiu fazer o gol, mas fazendo um parâmetro da última partida para hoje, eu acho que teve a evolução, precisamos estar melhor e cometer menos erros que a última partida, a gente fez isso. Só no final a gente não conseguiu fazer o gol, criou, mas não. É difícil você falar da arbitragem assim, a Edna, eu tenho muito respeito por ela, assim, mas não só ela, acho que muitas arbitragens vem errando, acho que a gente tem que melhorar esse negócio de arbitragem aí, eu acho que dá para conversar, eu acho que agora é uma chance muito importante que tem um novo presidente da CBF, acho que seria legal também, às vezes ele, sei lá, eu pego o Lucas aqui do Cruzeiro, pego o Thiago Silva do Fluminense, pego uns caras mais cascudos e faz um negócio bacana, vai lá na CBF, troca uma ideia. E a gente não quer que erre para nós ou erre para outro, quer que seja justo. Então, eu acho que a gente pode fazer algo melhor assim para não ter problema. Já que a Edna minou muito jogo hoje, acabou perdendo um pouco de controle em algumas situações com os jogadores e batendo um pouco os jogadores e de repente ela perde um pouco o foco do que fazer o trabalho dela. Mas tenho muito respeito por ela, assim, como todos os árbitros, assim, mas acho que nós temos que melhorar e evoluir, assim, que a gente não quer que os árbitros nos ajudem a ajudar o adversário, quer que ele seja parcial para os dois lados e para todo mundo. Eu acho que quem ganha é o futebol. As críticas têm sido injustas, ô Cássio? Ali, ó, então tá aí o que disse o Cássio De Leon, o Washington Luiz, fique à vontade aí para poder fazer o comentário e vamos ver aí, Mike, se for passar mais alguém, você vai nos avisando aí por gentileza. Diego De Leon e o Washington Luiz. Até o Cássio tá puto, Washington. Tá bravo, né? E aí o jogador tem um comportamento muito particular. Quando ele não gosta de ser questionado de alguma coisa, ele cria o torcedor também não gosta, não. Você viu aqui no chat que a galera tá brava comigo, porque eu cheguei e falei a realidade. Mas assim, eu até dentro disso eu só construí 3 cenários aqui. Eu acho que tem 3 cenários que a gente precisa pensar sobre ele. Bom, então nós estamos falando de trazer... Peraí, o Mike tá chamando, deixa eu só ver aqui. Fala, Mike. Ô, Diego,
Fagner, não sei se dá pra você dar um zoom aí, ele tá com a bota, com uma bota no pé, tá uma bota ortopédica aqui. Daquela porrada que... lance, realmente. Do Potker. Do Potker, né? Beleza, Joga a tela cheia aí pra gente, pra o pessoal ver. Tá na tela. Ele tá com a bota ortopédica aí, ó, no pé do Fagner. A gente vai lá falar com ele, tá? Mas só pra registrar, viu? Pé direito. Ok, obrigado. Se você só fizer um sinal com a mão aí que eu tô tirando seu áudio pra não atrapalhar aqui, eu te chamo na hora, Mike. O Fagner é acostumado a dar porrada nos outros, hoje tá saindo de bota ortopédica. E na hora a gente falou, foi um lance muito forte na hora. Então, os 3 cenários é o seguinte, Leão, tem dinheiro, vai lá e traz. Isso. Pronto. Não tem muita... Mas é o Cruzeiro ter dinheiro, não isso, é o BH ter dinheiro. Assim, são dinheiros diferentes, tá, gente? O Pedrinho tem dinheiro, o BH tem dinheiro. O Cruzeiro, se você pegar o balanço do Cruzeiro ano passado, o Cruzeiro não fechou com 360 milhões. Tudo bem, nós não estamos falando que ele vai tirar um dinheiro daqui para trazer para lá, não sei se vai, mas o cenário é, se tivesse... Não, é isso que faz. É isso que ele vai fazer. Se tiver que fazer, é isso. É isso. O Cruzeiro não tem caixa. Se tiver que fazer, é trazer daqui para lá e depois ver como é que fica. É isso. O cenário 2 é o seguinte, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, eu preciso de uma solução criativa. Exatamente. Essa solução criativa, aí vai o departamento de análise, a gente trouxe, aparelhou, taranã. Tem que ter uma solução criativa. E aí chama a atenção na entrevista do Jardim, que falou assim, ó, eu cheguei no Brasil, achei que ia ser fácil achar esses jogadores... porque os caras já é Brasil, que trabalham num curto espaço, e eu cheguei aqui, não tem. Olhei pro Cruzeiro, não vi. Aí o terceiro cenário é, o Jardim... Tá aberto, viu, Mike? Desculpa aí, Washington, perdão, mas o Fagner chegou aqui, vamos ouvir o Fagner, rapaziada. Fisicamente, acho que não, porque a equipe correu bastante, lutou, tentou até o último minuto. Sua cabeça na frente, Mike. Tá muito bem, por sinal, né? Pela sequência de jogos que vem tendo e conseguir ter essa intensidade. A gente sabe que esses tipos de jogos, né, muitas vezes eles vêm pelo contra-ataque, pela bola parada. Hoje a gente foi muito bem nisso, conseguimos neutralizar bem, não demos muita chance. Né, e ter um pouquinho mais de calma nesse último terço, né, na hora da construção ali, para a gente ter um pouquinho mais de frieza, tomar a melhor decisão, para a gente conseguir, né, fazer o que precisa para a gente classificar lá. Gera uma ansiedade o fato de estar o terceiro jogo sem vitória? Não, acho que não. A gente tem que ter a cabeça no lugar, a gente sabe daquilo que a gente vem fazendo, a entrega, né, jogo a jogo, a gente sabe que cada jogo ela tem uma história e uma proposta diferente, né, então é ter calma, ter paciência, que a gente está no caminho certo, né, não mudou nada do que a gente vinha fazendo, acho que o empenho de todo mundo vem demonstrando isso, então é ter calma, ter paciência para a gente conseguir a classificação e já conseguir no Brasileiro uma vitória fora de casa para nos dar tranquilidade pro jogo da volta. Wagner, esse pé aí, tá tudo bem? O que aconteceu? Tá doendo um pouquinho, vamos para casa descansar e amanhã a gente avalia ver o que deu. O Potker pegou da maldade? Foi maldade do Potker? Cara, acho que não precisava ter dado o carrinho se eu já estava inteiro na bola, mas acho que são coisas do futebol, né? O cara jogar duro, chegar duro, acho que isso aí eu nunca reclamei, nunca falei nada e não vou falar. Agora, o que eu acho uma falta de respeito é a provocação pós o lance, né? O cara falar que gostaria... quando eu falei que poderia ter quebrado a minha perna, e ele falou que gosta disso. Então, acho que é uma coisinha um pouquinho mais relevante a se levar, mas deixa ele no canto dele, eu fico no meu e tá tudo certo. Fagner. Aí, Diogo, declaração pesada do Fagner, dizendo que o Potker falou que gostaria de ter quebrado a perna dele. Vai passar mais alguém aí, Mike? Acredito que não, viu? Então pode subir. Vou dar uma checada aqui e te falo, tá? Beleza, aí qualquer coisa você sobe. Então agora, na tranquilidade aí para poder comentar o que o Cássio estava finalizando o Jardim, depois teve o Cássio, agora também o Fagner, De Leon, o Washington, fiquem à vontade. Eu falava aqui dos cenários, né? Parei no segundo, De Leon, que é o seguinte, não tem dinheiro, tem que ter uma solução criativa. E aí o departamento criado, os profissionais que estão lá, que são competentes para tal, precisam mapear e tentar achar esse jogador que parece que é público e notório. O Cruzeiro precisa, então, de jogador rápido, que vai pro drible 1 contra 1, trabalha no espaço curto, né? A gente precisa disso. É isso que o Cruzeiro tem em busca. Cenário 3, eu não tive solução criativa, eu não achei no mercado, eu olhei pro elenco e não vi. É o seguinte, eu preciso olhar. Eu tenho jogadores que estão retornando, eu tenho jogadores na base que estão performando, que eu posso dar oportunidade para pelo menos eu ver, para pelo menos eu tentar alguma coisa. Eu tenho um jogador que está na base, despontando, que é tido como referência, como possibilidade. Eu posso, será que trazer esse jogador para pelo menos tentar? Eu estou no cenário 3. O primeiro era do dinheiro, eu não tinha.
O segundo é a solução criativa, eu não estou conseguindo achar. Então eu preciso olhar, peraí, eu tenho o Matheus Henrique voltando, um Japa voltando. Será que eu posso pegar esses meninos, pelo menos numa projeção daqui a pouco, eles podem me dar alguma coisa do que eu preciso? Será que esse menino que está despontando na base não merece pelo menos a oportunidade para eu ver se alguma coisa dá certo? Entende, assim, o que não dá para ter, na minha visão, e aí, assim, e aí nesse sentido é crítica, assim, é se dizer, não, eu preciso achar e a coisa não está acontecendo e vamos ver o que E que se dá. não der, vai com isso aí Isso, mesmo. vai com isso mesmo. É essa postura que não gosto. Também não Porque gosto, senão, vai chegar lá, o G4, que é o planejamento, pode não se concretizar. Ah, porque os adeptos precisam Qual é o entender- planejamento? O planejamento é Libertadores. Isso aí sempre então, foi. Que bom. Não, com essa dificuldade toda, o papo de título muda, né? Não, mas sempre foi Libertadores. Sempre foi. Sempre foi. Isso aí. Mas até pra chegar Mano, nesse objetivo, não dá dele. Não dá, mano. É isso que nós estamos tentando te falar. Com esse elenco que Não tá dá aí, pra chegar no a gente corre um risco de ficar fora da Libertadores, velho. Porque tem um calendário apertadíssimo até o final do ano e rodando o elenco não dá. Você tira uma peça do time titular do Cruzeiro, o time cai muito de produção. Quem entra não rende. O Cruzeiro tem que buscar uma E solução. se sair da Copa do Brasil e ficar só o brasileiro até o final do ano? Ainda assim, Classifica? eu acho Entre os difícil. 5? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Eu acho que dá. Aí é contar, é futuro, né? É futuro. Aí é futurologia. É isso. Aí Tem probabilidade? Tem. Tem É, probabilidade. Assim. Mas é uma coisa que o torcedor não iria gostar, né? Que o Cruzeiro saísse. Não tô falando sair agora, tá, gente? De repente sair nas quartas de finais aí e tem 3 meses do ano aí final para jogar só o brasileiro. Porque se fosse algo que eu acho, gosto de falar, eu acho que dá. Se for, né, vamos fazer também o mesmo movimento. Se for pra mim, esse time não pega nem G6, continuar assim. Entende? Mas assim, tem muitas coisas aí como... Mas daqui a pouco, por exemplo, ele tá oscilando para baixo Perfeito. agora. Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta. Perfeito. Só que quando ele voltar, aí Quanto vai tempo depender. já vai ter perdido? Isso, vai depender aonde que os adversários vão estar. Perfeito. Um negócio, cara, é dose de realidade, gente. Ô, mano, o negócio é o seguinte, eu vou falar de uma forma mais simples, velho. O Cruzeiro hoje, ele é SAF, ele tem um dono, o dono sabe quais que são os objetivos, e pra mim o objetivo é Libertadores, e eu penso, tá, Deleon, que com o elenco do jeito que tá aí, a gente corre um grande risco de ficar de fora. Se o pessoal tá disposto a correr o risco, aí beleza, então vamos lá. Agora, deixa chegar na final do ano, não bater uma Libertadores, se for pra Sul-Americano, o que não vira a torcida do Cruzeiro, tá, velho? Aí, tipo assim... Eu só tenho um pensamento que é o seguinte, cara, a coisa que eu ficava mais invocado, igual, por exemplo, né, quando começou a gestão do Ronaldo, que tinha total meu apoio, né, eu parei de apoiar a gestão do Ronaldo quando eu vi qual que era o pensamento na cabeça dos caras. Tipo assim, mano, esses caras não vão trazer o Cruzeiro de volta pra ser o Cruzeiro. Então, eu acho que vale a pena, às vezes, né, sangrar um pouquinho mais esse ano aqui, botar o Cruzeiro na Libertadores pra gente pensar coisa grande pro ano que vem, velho. É o que a gente tem que pensar daqui pra frente. E sim, né, é pensar em Libertadores, é pensar em título, é pensar em Copa do Brasil, porque esse discurso, igual o Jardim chegou lá e falou assim, não, mas... Hoje acho que não vai comprar. Sim, igual ele fala, tipo assim, não, mas se a gente for pra trazer jogador igual o Marquinhos e tal, a gente já tem... Concordo, Jardim, concordo. Só que nós não estamos querendo um Marquinhos, mano. Nós estamos querendo um cara que chega pra disputar a vaga com o Wanderson. Nós estamos querendo que chegue um cara pra disputar posição com o Christian. Pra poder dar oportunidade. Pra poder dar oportunidade, pra poder girar. Porque sabe o que acontece? Isso que o Jardim tá fazendo, de ter que trocar 1 ou 2 jogadores, gente, ele vai ter que fazer isso aí até o final do ano. Até o final do ano. Ele vai ter que fazer até o final do ano. Então no próximo jogo pode ser o Fabrício Bruno que vai estar fora. No outro jogo pode ser um Caio Jorge que vai estar fora, porque os caras não vão dar conta de jogar 90 minutos, quarto domingo. É por isso que eu falo que hoje a gente tá vendo, nós estamos em segundo, mas se continuar do jeito que tá aí, daqui 2 meses a gente pode estar em sexto. A gente pode estar em sétimo, porque o time não vai dar conta. E aí tem que avaliar se vale a pena pagar esse preço aí de correr o risco de às vezes ficar fora da Libertadores também. Então, assim, o dinheiro não sei o quê. Beleza, quanto que foi o valor do Marquinhos mesmo, da compra? 18 milhões, 18 milhões e meio. Beleza, não dá não sei o quê, mas pensando aqui, não tem dinheiro, não tem... Se o exemplo foi esse. Então, beleza, eu não vou comprar o Marquinhos. Tem 18 milhões aqui, eu posso juntar com mais não sei quanto ali, não sei o quê, trazer um. Agora, tipo assim, porque são 2 comentários diferentes aqui, e eu tô falando o que eu acho que o Cruzeiro precisa fazer.
O De Leon tá falando o que ele entendeu que o Cruzeiro vai fazer. Que o Cruzeiro vai fazer. Então, aí a galera fica chateada comigo. Então são duas visões diferentes. Não é que o De Leon tá falando, tipo assim, não é que o De Leon tá falando, eu não quero que o Cruzeiro contrate. Eu acho que o De Leon tá falando o seguinte, ó, o Cruzeiro tá dando sinais que não vai contratar. Que não vai contratar. Eu acho que é isso que tá, esse entendimento aqui é esse. Porque o jogador, pra chegar hoje no Cruzeiro e ser essa luva aí, chegar, você encaixar ele, ele funcionar... Ele não é barato. Cara, não, ele não é barato. Gente, eu vou falar, é chutômetro, tá? Chutômetro de mercado. É no mínimo uns 60, 70 milhões de reais. É no mínimo uns 60, 70 milhões de reais. Por baixo, tá? Por baixo. Um jogador. E pode correr o risco de chegar e não dar certo. Porque a janela de julho. A janela de julho ela é muito perigosa justamente por causa disso. Porque ela não te dá tempo de fazer encaixes, de mudanças, de fazer aquela transição que a janela de dezembro, janeiro já te proporciona. Você tem um Campeonato Mineiro todo, você tem 3, 4 meses para fazer as mudanças, alterações, testar o jogador em vários cenários para ver qual o melhor cenário que ele se encaixa, a característica dele. Então, o Diogo falou bem que não é o que eu quero que eu tô. Eu queria que o Cruzeiro chegasse e contratasse 3 jogadores de 60, 70 milhões de reais aí. Vamos colocar aí 220 milhões de reais. Pedrinho chegar e contratar 3 jogadores, trazer e solucionar o problema do Cruzeiro. Essa é a minha vontade. Só que eu não sou a pessoa que fica criando expectativa que vai, não, e o Cruzeiro... Não, eu já ajusto a minha expectativa. Cara, do jeito que tá indo, o Cruzeiro não é campeão, tá, gente? Não vai brigar. O elenco é curto. Libertadores. Cara, ficar ali em segundo, terceiro, quarto, apertado. Mas de repente em quinto, sexto. É o que eu falei aqui. Às vezes no truco, com um trio de 3, você ganha a mão. Aí só o futuro. Nem vocês podem falar que cravar que vai dar errado e nem eu posso cravar que vai dar certo. Só o futuro vai dizer. É correr o risco para dar certo ou correr o risco para dar errado. Que o Cruzeiro, para mim, está fazendo. Uma coisa é, o Cruzeiro hoje não tem a solução. Aí respondendo o que o Walsh falou. O Cruzeiro hoje não tem solução nem na base, nem no time titular e nem no reserva. Esse jogador com essa característica. Eu já vi alguns jogos da base e não tem esse jogador driblador, cara. Não tem esse cara que entra pra dentro, que dribla, que dá uma caneta, que dá uma gaúcha. Não tem, cara. Não tem. Nem na base. É no clube inteiro, o Leonardo Jardim não encontrou esse jogador. Inclusive no time titular do Cruzeiro. O Anderson faz não tem. pouco, o Christian muito bem. É na força. Só ganha o jogo na força. E como o time ele reduz e ele baixa os blocos e joga pertinho do goleiro dele, o que ele tá falando com você? Ô filho, não tem espaço pra você ficar correndo aqui não, Wanderson. Ô Christian, você não vai ficar aqui, não vou te dar esse espaço não. Como é que o Cruzeiro ganhava os jogos? Ele chama o adversário, até no meio de campo, e ele tem aquele campo inteiro ali, ó, pra explodir, pra ganhar na força. O que o Ceará, o Corinthians e o CRB fez? Tirou esse espaço do Cruzeiro, marcou lá atrás, baixou os blocos e falou assim, você não vai ter espaço pra explodir e ganhar na corrida de mim não. Tem que ter driblador. Gente, e levanta a mão pro céu, tá? Que imagine se não tivesse o Matheus Pereira, que é um meia que sabe dar toques e passes em espaços curtos assim. Seria ainda pior. Ó, chegaram duas mensagens aqui, na verdade, né, que rolaram durante o jogo na nossa Live Pix. Deixa eu registrar aqui. A primeira foi do Daniel Souza. Daniel Souza mandou R$6. Diogo e a galera acho que o Cruzeiro tem que mudar a tática de jogo porque esse jeito deles jogarem já está manjado pelos times. Um abraço pra cima deles. Um abraço, meu irmão. E mais uma aqui, o último Live Pix que chegou. De Leão do Cavaquinho mandou R$6. Se o Cruzeiro abrir uns 2-0 no jogo de volta, o Fagner tem que autorizar Cal para descontar essa entrada do Potiqueiro. Tem essa situação aí também. O Fagner que gosta de bater. Mesmo. Hoje tomou. O Diego Ferreira mandou um superchat falando aí que a vinda do Gabriel Martins não seria um bom nome. O Alexandre da Sela falando que se não contratar, esquece. Tem dinheiro, tem base, tem tudo. O Mister é uma farsa, na moral. Calma, gente. O William Morgado falou que então, já que não vai contratar, coloca a base pra jogar. Cadê o Batistella, Rodriguinho? Como que vai vender a base se não joga? O White Wolf falando que 2 minutos do Matheus Pereira... Não, 2 milhões do Matheus Pereira, 2 milhões do Gabigol. E eles são esse perfil. Que elenco mal montado.
O Daniel Bechirano falando pro Deleão parar de dar satisfação, que tava explicando aqui o negócio. O Moisés falou que o Matheus Pereira é perninha, que não acerta um gol. O Daniel Bechirano falou que tá na tribuna tentando... Agora já saiu todo mundo, né? Só vi a mensagem dele aqui agora. E o William Vaegas falando aí que, rapaziada, o Cássio não fez quase defesa nenhuma. O CRB ficou recuado. E os caras vão querer ir pra cima do Cruzeiro no jogo da volta, né? Pode apostar. Sobre o jogo, sobre o que falou o Jardim, os jogadores, algum comentário ainda? Não, de minha parte é isso aí. Vamos ver. Rapaziada, tirando aqui que eu tô congelando de frio. Vocês podem ver que tá os caras tudo de blusa de frio aqui. E eu tô de bermuda e camiseta, esqueci, eu tô com frio pra cacete. Mas, mudando o assunto aí, virando a chave, falando sério aí agora mais uma vez. A gente falou, né, no começo da transmissão. E vamos reforçar aqui a despedida do nosso parceiro Mike Costa, que hoje, completando aqui agora, né, a última jornada esportiva pela Cruzeiro Esportes. O Mike tá com a gente na quinta e na sexta ainda nas nossas lives bastidores do Cruzeiro e na Resenha Celeste, mas tá saindo do canal, recebeu uma proposta boa de trabalho aí, que em breve ele vai contar pra rapaziada. Já fez a despedida aqui antes do jogo, mas só reforçar mais uma vez o nosso muito obrigado por toda a contribuição que você teve desde que chegou aqui no canal Cruzeiro Esportes, desejando pra você sempre todo sucesso do mundo na sua carreira, viu, Mike? Obrigado, Diogo. Opa, aí. Obrigado, Diogo. Não vou me alongar, porque você está morrendo de frio aí. Amanhã eu vou estar na transmissão. Sexta já é dia 1º, então não vou poder, né? Só para deixar para a galera não ficar esperando também. Mas amanhã eu vou estar na transmissão. A gente fala mais um pouquinho, resenha mais sobre isso, mas momentos muito bons aqui, nada a reclamar, só a ficar feliz de ter feito parte desse projeto. E vamos embora para cima aí, sempre com o Cruzeiro em primeiro lugar. Tamo junto, Maicão. Assim que ele soltar aí, nós fala pra onde é que o menino tá indo. Tá? Mas show de bola a participação, a presença do Mike nesses meses. Foram o quê? 6, 7 meses? Foi 6, 7 meses. Uns 6, 7 meses que o Mike esteve aqui com a gente. E abrilhantou e conquistou o público nosso aí, que a rapaziada gosta do Mike pra caramba. Washington Luiz, considerações finais, meu amigo. Primeiro, já de deixar mais uma vez um super abraço, um beijo. O Mike é um querido, um profissional maravilhoso e com certeza vai levar sua competência para onde ele vai. E dizer, viu, Mike, que você é sempre sensacional. E pra galera que tá conosco, vamos lá, gente, calma. O Cruzeiro vai oscilar, daqui a pouco volta a uma condição melhor. E vamos ver. Aí nós vamos ver o que eles querem mesmo. Se o planejamento for G4, aí sim vão ter que contratar. Se não, a resposta que será dada é que não, o planejamento vamos vendo até onde vai dar. O Vinícius Rafael mandou aqui, obrigado, Mike, por ser sempre o primeiro a dar o furo pra nós. Eu vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Porque agora todo mundo que sabe dos esportes, cara, vai passar muca, não é passar muca que ele tá aí, não. Eu não vou trabalhar com esporte mais, tá, gente? Eu vou trabalhar com cidades gerais, não é esporte. Vai trabalhar com criação de conteúdo adulto. Eita! Tô brincando. Diego de Leão. Despedir, né? Ô, galera, valeu aí. Se você quiser ficar mais aí, eu vou... Leão tá na inveja... Ou é impressão? Não, cara, tá doido. Torço demais pro Mike, loucura. Galera, valeu aí pela companhia de todo mundo aí. Infelizmente o resultado não veio. Domingo é contra o Botafogo. Estúdio, né? Estúdio, dos próximos dois, né? Valeu, Washington, valeu, Diogo Medeiros. Mike, todo sucesso do mundo pra você. E tamo junto aí sempre. Você falou, Washington? Sim. Quer falar mais alguma coisa? Não, só pra te dar o prazer de você ir embora e vestir uma blusa de frio. Galera, vocês têm noção, não, mano? Você tá achando que é zoeira? Tá muito frio. É um frio do cacete aqui do Mineirão. Eu sou o único otário que tá sem camisa aqui. Rapaziada, quantos graus? 13. 13 graus. Boa noite, amanhã a gente tá de volta 13h. Confere aí se você não deu um like no vídeo, dá o joinha. Se você não tá inscrito, aproveita e faça a sua inscrição. Valeu, Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca. Tamo junto, meu povo, e dá ligeiro.
Puxa pra frente meu time, quero arte, quero futebol.